Olá, boa tarde, pessoal dos primeiros anos vespertinos. Vamos iniciar aqui mais uma aula, agora trabalhando com atomística. Atomística é um ramo da química que estuda os átomos. Átomos são pequenas partículas que formam toda a matéria, ou quase toda a matéria existente no universo. Há controvérsia, certo? Hoje em dia. Mas vamos entrar nesses pormenores no momento. Bom, a atomística, então, ela criou modelos atômicos para poder explicar a matéria. E esses modelos atômicos são alguns, como o de Dalton, o de Rutherford, o de Thomson. Primeiro vem o de Thomson, para depois o Rutherford. O de Bohr e outros modelos. Mas esses 4 primeiros modelos é o que vamos focar mais, que é o mais estudado no ensino médio. Ok? Acredito que você já tenha visto alguma coisa sobre modelos atômicos no 9º ano. Então, nosso trabalho não vai ficar tão difícil, não é algo tão incompreensível entender o que são átomos. Bem, então vamos lá. Continuando então. Aqui vocês veem o que? Um pequeno modelo de um átomo. Esse é um modelo de Rutherford, mas vamos falar deles lá no futuro, um pouquinho mais adiante. A primeira pergunta, o que é o átomo? Essa pergunta foi feita há mais de 2.500 anos atrás por alguns filósofos gregos que indagaram o seguinte: se eu pegar uma pequena pedra ou qualquer material, começar a dividi-lo até chegar a uma pequena parte e dividir de novo, chegará a um determinado ponto que não divide mais? Essa era a pergunta. E Demócrito de Abdera e Leucipo, dois filósofos, disse o seguinte: chegaria a um ponto que essa matéria não ia dividir mais, ia ficar um pedaço de matéria indivisível, que não poderia ser mais quebrado, vamos dizer assim no popular. Bom, como é indivisível, em grego atomos significa algo que se divide, pode ser quebrado, partido. Mas quando se coloca o A, faz a negação. Então fica não divisível, certo? O A no grego na frente de uma palavra faz a negação, tipo in para nós, como falível. O contrário de falível é infalível. Bom, então tomos seria divisível e átomo seria indivisível. Então a parte da matéria que não se dividiria mais seria o átomo. Foi assim que os gregos conceituaram átomo. E para eles, tudo que existia no universo era constituído de átomos, ou seja, por essas pequenas partículas, incluindo seus deuses, que eram muitos, certo? Então vamos lá. Esse conceito foi esquecido depois e ficou adormecido por 2.000 anos, até que no início do século XIX, um outro cientista ressuscitou esse conceito e utilizamos até hoje, certo? Para explicar muitos e muitos fenômenos físicos e químicos. Como eu falei antes, aí estão os cientistas gregos que conceituaram o que era átomo. Então, aqui tudo que eu tinha dito antes, ideia de dividirmos uma porção de qualquer matéria até chegarmos a uma partícula que não possa mais ser dividida. É muito antiga e surgiu na Grécia, onde átomo significa não há parte, ou seja, não é divisível. O A faz a negação, como falei antes. Tomos significa parte, ou seja, divisível. Então, se juntar o A com o tomos, fica átomos, que significa indivisível. Vamos estudar algumas teorias atômicas, ou também conhecidas como modelos atômicos, como a teoria de Dalton, depois a teoria de Thomson, a teoria de Rutherford, a teoria de Bohr, e essas duas últimas só vou falar, mas não irei cobrar, porque essas duas não estão sendo cobradas mais no ensino médio, elas são um pouco avançadas. Mas com essas 4 primeiras, dá para explicar muitos e muitos fenômenos físicos e químicos que observamos no nosso dia a dia. Bom,
Esse símbolo que está aqui é um símbolo de um átomo de acordo com a teoria de Rutherford e de Bohr. A primeira teoria de Dalton surgiu há mais de 200 anos. Surgiu em 1808. Dalton foi um cientista inglês e que teve um problema de visão, cujo hoje esse problema é conhecido como daltonismo, em homenagem a ele. Bom, para explicar a lei de Lavoisier, Dalton criou este modelo atômico. Professor, quem é Lavoisier? Lavoisier foi um outro cientista francês e que é reconhecido como o pai da química, porque estudou muito a química e antes da química moderna, essa que nós temos hoje, existia a alquimia que está mais para o lado da mágica, a alquimia, do que para a ciência. E ele acabou desmistificando algumas coisas e utilizou balanças e equipamentos que veio a tornar a química uma ciência de fato. Ele utilizou o método. E uma das coisas que ele descobriu é o seguinte, que em uma reação química, a massa antes e depois não altera, as substâncias se alteram, passa-se nova substância, mas a massa continua sendo a mesma. Então isso ficou conhecido como a lei da conservação das massas e é atribuída a esse cientista, Lavoisier. Bom, falando esta lei, enunciando ela de forma mais filosófica, fica o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas, em termos mais científicos, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ou, em um sistema fechado, a massa antes e depois é a mesma, não importa o que venha acontecer ali dentro. Bom, vamos dar um exemplo. Se você pegar 4 gramas, ou melhor, 8 gramas de gás oxigênio, que é uma substância simples, e misturar com 1 grama de hidrogênio, naquele recipiente você tem 2 substâncias simples, o gás oxigênio e o gás hidrogênio, que somando as suas massas dá 9, que é 8 de oxigênio mais 1 grama de hidrogênio. Se passar uma faísca ali dentro daquele recipiente e as paredes dele for forte o suficiente, o que é que ocorre? Haverá uma pequena explosão e vai sumir todo o hidrogênio e todo o oxigênio. E eles se converterão, se transformarão em água. Se você voltar a pesar a água, dá 9 gramas. O mesmo que era antes. Os reagentes eram quanto? 9 gramas, a soma dos dois. Que era 8 de hidrogênio com 8 de oxigênio com 1 grama de hidrogênio. Ao reagir, produziu uma única substância, que foi água, porém com a massa igual à soma dos dois antes. A água é o produto. Então a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Não se altera. Foi isso que ele descobriu. O outro cientista, Proster fez o seguinte: tem uma lei conhecida como a lei das proporções definidas. Ele disse o seguinte, que uma substância composta é sempre formada por os mesmos elementos combinados nas mesmas proporções. Nesse exemplo que eu dei anteriormente, é 8 gramas de oxigênio para 1 grama de hidrogênio. Essa é a proporção. Se colocar mais hidrogênio, sobrará. Se colocar mais oxigênio, também sobrará. Tem que ter as quantidades corretas. Então, se você tiver 8, se você quiser colocar 16 gramas de hidrogênio, o que é que vai acontecer? Você vai precisar, para reagir, consumir de 16 gramas de oxigênio. Para consumir todo esses 16 gramas de oxigênio, precisam de 2 gramas, totalmente 2 gramas de hidrogênio. Essa lei é muito parecida com receitas, uma receita de bolo. Se você for fazer um bolo, por exemplo, tem a receita. Se você mudar a proporção dos ingredientes ali, ele não sairá com o mesmo sabor. Vamos imaginar que você tem um bolo que vai levar aí 1 xícara de açúcar. Essa é a receita, é 200 gramas de trigo e 2 ovos. Bom, se você quiser que o bolo fique com o mesmo sabor e você quer dobrar o tamanho desse bolo, você agora passará a colocar 2 xícaras de açúcar. Eram 4 ovos, você vai colocar agora 8 ovos, certo? Eram 200 gramas de trigo, você vai ter que colocar agora 400 gramas de trigo. Dobrou. Então, essa comparação é bem parecida com a lei das proporções definidas.
para as substâncias compostas. Um caso mais comum que eu falei da água reagindo com hidrogênio, seriam os ingredientes, na verdade reagentes aqui na química. A proporção é de 8 de oxigênio para 1 de hidrogênio, não importa se for gramas ou toneladas. Se for 8 toneladas de oxigênio, para consumir todas 8 toneladas de oxigênio, precisará de 1 tonelada de hidrogênio. Se for 16 toneladas de oxigênio, precisará de 2 toneladas de hidrogênio. Se for 2 quilos, ou melhor, 4 quilos de oxigênio, meio quilo de hidrogênio. Se for 8 quilos de oxigênio, 1 quilo de hidrogênio. Essa é a proporção, certo? Mas essas leis, tanto a de Lavoisier e a de Proust, eles descobriram, são leis da natureza, ou seja, como funciona a natureza, nesse caso como funciona a química, mas eles não conseguiram explicar por que isso acontecia. Coube a um outro cientista explicar isso. Quem explicou isso foi Dalton. Criando um modelo atômico, ele conseguiu explicar isso aí. O que é que Dalton disse? Dalton disse o seguinte, que toda a matéria era formada por átomos, como os gregos já tinham dito há 2000 anos antes dele. Só que na visão de Dalton, os átomos eram formados por pequenas bolinhas, esferas indestrutíveis, assim como os gregos também pensavam que eram indestrutíveis. Mas os átomos para os gregos tinham diferentes formatos, como um formato de ganchos, formato de rolinhos, e para Dalton não. Os átomos só tinham um formato, que era o formato de esfera, de bola, certo? Esses átomos eram maciços. Para os gregos também tinha formato de bolinhas também. Para os gregos, se você andasse numa superfície lisa e estava escorregadia, é porque os átomos ali eram feitos de rolinhos ou de esfera, por isso que era escorregadia. Se você passasse a mão em uma superfície áspera, para os gregos aquela superfície era formada por átomos que tinham formato de ganchos, como anzol, por isso impedia o movimento, dificultava o movimento. Bom, continuando. Então, Dalton fez alguns postulados. O que é postulado? Postulados são afirmações que não carecem de uma comprovação científica para ser aceita como verdade, certo? A primeira foi: toda matéria é composta por átomos. Assim ele pensou e afirmou: o átomo é a menor partícula da matéria. Sim. E aí todos os pensamentos estão iguais aos gregos. O átomo é uma esfera minúscula, maciça, indestrutível, indivisível e imutável. Isso quer dizer que você não pode pegar um átomo e serrá-lo em dois pedaços. Nessa visão dele, o átomo era indestrutível, como os gregos também pensavam. Mas o formato desses átomos era um único, formato de esfera, enquanto para os gregos, já falei anteriormente, que tinha diversos formatos. Imutável. O que significa imutável? Significa que esses átomos, um poderia se transformar no outro. Hoje já se sabe que isso é possível, isso é chamado de transmutação. Mas, para Dalton, um átomo de ouro não poderia se transformar num de ferro, e um de ferro não poderia se transformar num de ouro, e vice-versa. Bom, hoje sabe que isso é possível, entre aspas. Isso é chamado fusão nuclear ou fissão nuclear. E a fusão nuclear só ocorre no interior das estrelas, no momento que nós estamos vivendo de tecnologia. Não ocorre fora do coração de uma estrela. Os átomos não se podem transformar uns nos outros. É bem parecido com o de cima, ou seja, são imutáveis e indivisíveis. Imutáveis também pode ser acreditar que eles também são eternos. Bom, os átomos não podem ser criados nem destruídos. Eles sempre existiram e para sempre são eternos. Não tiveram princípios nem terão fim. Era o pensamento dele. Os elementos químicos, e é muito importante, os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos semelhantes. Toda reação química consiste na união ou separação de átomos. Então tá aí. O que ele está falando? Que o que é um elemento? Ele conceituou o elemento químico. Um elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Então, na tabela periódica hoje nós temos 100 e poucos tipos de elemento químico. Todos os elementos químicos formados por um mesmo tipo de átomo. Por exemplo, o elemento ferro é formado por átomos de ferro. Todo ferro que existe no universo é formado por átomos de ferro.
todo ouro que existe no universo é formado por átomos de ouro, e assim por diante. Todo hidrogênio que existe no universo é formado por átomos de hidrogênio, certo? Então, o conjunto de todos os átomos do universo de ferro é o elemento ferro. O conjunto de todos os átomos de hidrogênio do universo é o elemento hidrogênio, certo? Então, é isso. Elemento é um conjunto de átomos semelhantes. E que a reação química que a gente já estudou antes não é a transformação da matéria, é apenas para ele separação e reunião de átomos, uma desorganização, onde os átomos estão ligados entre si, formando o que chamamos moléculas, quando os átomos se ligam entre si, estão quebradas essas ligações e formam novas ligações. E da maneira que eles se arranjam, formam novas substâncias. Os átomos de elementos químicos diferentes são também diferentes entre si. Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos entre si, em tamanho, forma, massa e demais propriedades. Então, os átomos de ouro são todos exatamente iguais, idênticos entre si. Os átomos de ferro também. Já átomos diferentes, obviamente, por exemplo, um átomo de ouro e um átomo de ferro serão diferentes em tamanho e outras propriedades, em massa. Substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água é uma substância composta. Suas moléculas são formadas, então, por átomos do elemento hidrogênio e por átomos do elemento oxigênio. Representação dos elementos e substâncias. Os elementos químicos são representados com uma letra maiúscula ou com uma maiúscula seguida de uma minúscula em alguns casos. E essas iniciais derivam do seu nome, dos seus nomes em latim, certo? Não em português, não em inglês. Latim é uma língua morta. Vamos ver alguns exemplos aqui. H. Observe que é maiúsculo, viu? Por favor. H representa o elemento hidrogênio. O C maiúsculo representa o elemento carbono. O N o nitrogênio. O O o oxigênio. O F não é o ferro. O F representa o flúor. E o Na representa o Q, na verdade. Observe que a segunda letra é minúscula. É o sódio. Sódio? Mas sódio não é com S? Sim, mas o nome dele vem do latim. E no latim era nátrio. Então ficou Na. E por que não só N? Porque já existe nitrogênio com N. Então para diferenciar tem o A. Só que a segunda letra é minúscula. Se você colocar apenas um N, o que, que vai acontecer? Você estará falando do nitrogênio, não do sódio. Mg, magnésio. E o K? O K é o potássio, que em latim era cálium. Ca é o cálcio. E observe o seguinte, olha o aqui novamente, porque esse C já representa o C puro maiúsculo, carbono. O Al, alumínio. O Fe, o F seguido de um E, o E minúsculo, representa o elemento ferro. Zn, o zinco. Au é o ouro, que era aurum em latim. Pb, chumbo, que era plumbo em latim. Bom, continuando. Agora, do outro lado aqui, enquanto que esses símbolos estão representando alguns elementos químicos da tabela periódica, do outro lado aqui nós temos fórmula representando substâncias. Por exemplo, o O puro representa o elemento oxigênio, mas o O2 representa a substância oxigênio. A substância simples, oxigênio, tem o próprio nome do elemento. Quando os átomos do elemento oxigênio unem de 2 em 2, forma, eu esqueci 2 aqui, uma molécula da substância oxigênio. Quando os átomos do elemento oxigênio unem de 3 em 3, agrupam-se entre si de 3 em 3, forma a substância que conhecemos como ozônio, que tem propriedades diferentes. Isso aqui é conhecido como alotropia, já falei para vocês anteriormente, quando eu falei de reações químicas. Quando um elemento forma mais de uma substância simples, o fenômeno é conhecido como alotropia. Bom, são semelhantes? Não, não são semelhantes, apenas são gasosos os dois nesse caso aqui. O oxigênio é essencial à vida de todos os animais e de algumas bactérias que vivem aqui no nosso planeta Terra. Já o ozônio, ele é perigoso
entre aspas, se respirarmos ele é perigoso, enquanto que o outro é essencial. Mas ele nos protege de raio ultravioleta acima de nossas cabeças, aí uns 12 km, formando uma camada chamada camada de ozônio na nossa atmosfera. E nos protege dos raios que vêm do Sol, evitando câncer e envelhecimento precoce. Já aqui eu tenho H2O, é a representação de uma molécula de água. Significa que cada molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio, esse dois é dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, só que o um não costuma aparecer. Cá esta outra molécula é uma substância composta porque é formada por dois elementos, assim como a água é formada por dois elementos, certo? Só que cada molécula é formada por um átomo de carbono e dois de oxigênios. Só chamando a atenção, os átomos são extremamente pequenos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, na cabeça de um alfinete, se você enfileirasse átomos de hidrogênio de uma ponta a outra, daria para colocar 1 milhão de átomos de hidrogênio na cabeça de alfinete, de um lado a outro. Então, eles são pequenos. E as moléculas, consequentemente, também são pequenas. Uma gota de água deve ter, não bilhões de moléculas, deve ter trilhões de moléculas, porque elas são pequenas. Bom, aqui é a amônia, também uma substância composta por dois elementos, que é o elemento nitrogênio e o elemento hidrogênio. E cada molécula é formada por um átomo de nitrogênio, aqui subtende que tem um, e 3 átomos de hidrogênio. 3 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Aqui já é outra substância composta com 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui poderia ser o etox, etano, mas poderia ser também a molécula do álcool comum, também formada por 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas a quantidade de átomos por molécula é 2 de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aqui, 3 elementos também formam essa substância, que é o ácido fosfórico. Hidrogênio, fósforo e oxigênio. O P representa o fósforo, que em grego significava, em latim significava fósforum, aquele que traz luz. Bom, então a molécula toda tem 8 átomos, porque tem 3 de hidrogênio, 1 de fósforo, que subtende que existe 1, e 4 de oxigênio. Bom, como eu falei antes, o elemento oxigênio, ele forma aquele fenômeno chamado alotropia, no qual um elemento químico forma mais de 2 substâncias simples. Aqui está a representação dos átomos segundo a visão e o pensamento do cientista Dalton. Eram formados por bolinhas. Aqui eu estou colocando esse N aqui, essas coisas aqui são fantasiosas, certo? O oxigênio que está aí no ar não é vermelho não, é só para uma representação aqui. Estamos representando o nitrogênio com o azul, o carbono com essa cor cinza, o hidrogênio cinza, porém um pouquinho menor, um cinza mais claro. E o oxigênio representado pelo vermelho aqui o O, certo? E algumas substâncias simples formadas por esses elementos. Lembre que substâncias simples são substâncias formadas por apenas um tipo de elemento. Aqui nós temos a substância oxigênio, presente no nosso ar que respiramos aqui, em 21%. 2 átomos de oxigênio ligados entre si, aqui 3 átomos de oxigênio ligados entre si, formando a substância ozônio. Cada molécula dessa aqui é parte do ozônio. Gás de nitrogênio, presente em proporção muito alta aqui na nossa atmosfera, 78%, só que ele é inerte, não reage com quase nada. Cada átomo de nitrogênio liga a outro átomo de oxigênio, formando uma molécula N2, que é uma molécula de nitrogênio. E nós temos também os átomos de hidrogênio ligados entre si, hidrogênio. São raros aqui na nossa atmosfera e ele também é um pouco perigoso, porque ele incendeia facilmente. Bom, agora nós temos substâncias compostas. Substâncias compostas são substâncias formadas por mais de um elemento químico. E aqui nós temos a água, que é um átomo de oxigênio, representado em vermelho, e os átomos de hidrogênio ligados nesta molécula de água. O gás carbônico, que origina de queimas completas de madeira, gasolina, plástico. Então, aqui no centro nós temos um átomo de carbono e nas extremidades átomo de oxigênio. Por isso que é CO2, porque tem 2 oxigênios por molécula, certo? Metano, que é um gás que surge
em poços de petróleo, mas também em putrefação de carne, de matéria orgânica de maneira geral. É formado por um átomo de carbono ligado com 4 de hidrogênio, a amônia que eu tinha mostrado anteriormente, que é formado por um átomo de oxigênio e 3 de hidrogênios ligado ao central, que é nitrogênio. Bom, essas substâncias à temperatura ambiente são gasosas, com exceção à água, que na temperatura ambiente é líquida. Uma equação química, como eu falei anteriormente, é a representação de uma reação química, ou seja, de um fenômeno químico, só que representado no quadro ou no papel, certo? Com seta e com símbolos. Aqui eu estou mostrando em modelos, de acordo com o modelo de Dalton, de bolinha, que os átomos eram bolinha, duas moléculas de águas entre si, e elas vão sofrer uma reação de decomposição. Uma única substância, que é a substância água, vai reagir e produzir duas novas substâncias. Simples. Aí está a setinha representando a reação química e o que é que vai acontecer? Como o Dalton falou, toda a reação consiste do quê? De uma separação e reorganização dos átomos. Então, aqui os átomos se separaram, pronto, das suas moléculas foram quebradas as ligações e eles se organizam agora de forma diferente. E observa agora que eu tenho tenho moléculas diferentes, portanto eu tenho agora substâncias diferentes. O oxigênio está ligado com os hidrogênios, agora estão ligados entre si, formando a substância oxigênio, e os hidrogênios ligou entre si, formando a substância hidrogênio. Ambas simples. Como foi uma substância composta que reagiu, produzindo duas novas compostas, isso aqui é uma reação de decomposição, como tínhamos estudado anteriormente. Bom, como explicar a conservação da massa? Para Lavoisier, como os átomos eram formados por bolinhas durante esferas maciças, não esferas ocas, maciças, na reação os átomos não se perdem, eles não se quebram, são os mesmos. Tinham dois átomos antes da reação e dois átomos depois. Então, se um átomo desse, ele é muito leve, mas vamos supor se um átomo desse pesasse 8 quilos, uma bolinha dessa vermelha, eu teria agora 8. E cada bolinha dessa aqui, marrom, fosse meio quilo. Então, cada molécula dessa seria 9. Então, ao todo teria 18, porque aqui seria meio e meio. Meio com meio dá 1. Mais 8, que é o oxigênio representado em vermelho, daria 9. Certo? Bom, então 18 quilos eu teria aqui. Depois da reação química eu não tenho mais água. Aqui é água, aqui já não é mais água. Some a água e agora só tem gás hidrogênio e gás oxigênio. Mas como os átomos são exatamente o mesmo, essa foi a explicação de Lavoisier e uma explicação louvável. Os átomos não perderam pedaço, ou seja, essas bolinhas aqui, né? Então, ao ligar entre si, o que aconteceu? Formou o oxigênio mais o peso, que era 8 e 8, dá quanto? 16. E as de hidrogênio que se ligou entre si, cada um era meio. Meio com meio dá 1. Meio com meio de novo 1, então dá 2. Com 16, 18. Aqui antes era 18, continua sendo 18. Assim, com esse modelo atômico de Dalton, deu para explicar a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. E a de Proust? A de Proust é o seguinte: foi produzido quantos quilos de oxigênio? Na nossa hipótese aqui, se cada bolinha, supondo cada bolinha pesando 8 quilos, 16 quilos de gás oxigênio e 2 kg de gás hidrogênio. Se você quiser produzir o dobro de gás oxigênio, vai ter que ter o dobro de moléculas de água. Ou seja, você teria que ter 4 moléculas aqui para dar 32, cada uma pesando 8, 32 de oxigênio e dá 4 de hidrogênio. Já cada uma pesa meio, certo? Teria que ter o dobro. Fica assim explicado a lei de Proust. Vamos representar isso com símbolo. Olha, tá vendo? H2O. Cada molécula formada por um átomo de hidrogênio, por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Só que eu tenho 2 moléculas, uma aqui do lado direito, uma do lado esquerdo. Então, na hora de representar, como são 2 moléculas, a gente representa desse jeito. E esse 2 grande que está representando a quantidade de moléculas no sistema. Eu tenho 2 moléculas e cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, cuidado. Esse número pequeno é chamado índice, tem que ser pequeno mesmo,
E o número maior que vem à frente é o coeficiente. Ele representa a quantidade de moléculas. São duas. Essa daqui e essa daqui. Certo? Então eu tenho também aqui duas moléculas de gás hidrogênio num produto. Então dois grandes aqui, ó, cada um com dois átomos de hidrogênio. E uma única molécula de gás oxigênio aqui. Eu vou representar uma aqui, mas normalmente não aparece uma molécula de gás oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Quando for um, não aparece nos livros. Aqui é só para vocês entenderem inicialmente. Bom, como eu falei, agora se eu colocasse 4 moléculas, então nós tínhamos produzido quanto antes de oxigênio, para explicar que a lei de Proust agora, de acordo com o modelo de Dalton. Supondo que cada bolinha dessa vermelha pesa 8 kg, então nós teríamos o quê? 16 antes, mas agora são 4 moléculas, eu vou ter quanto? 32 de oxigênio. Cada uma eu disse que pesava meio dessas de hidrogênio. Então eu teria quanto? Eu ia ter, antes eu tive 2, cada uma pesando meio, meio com meio 1, meio com meio 1 de novo, então deu 2. Mas agora eu vou ter 4 de hidrogênio. Dobrou a quantidade de moléculas, vai dobrar também a quantidade dos produtos formados. Pronto. Aí agora a reação, como ela ocorrendo, formou aí o produto, é gás oxigênio e gás hidrogênio. Bom, esse modelo de Dalton foi muito bom para explicar essas duas leis, que foram a lei de Proust e a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. E a lei de Proust é conhecida como a lei das proporções fixas. Mas ela não conseguia explicar fenômenos elétricos. Na verdade, para os cientistas da época, fenômenos elétricos não tinha nada a ver com a matéria. A matéria era totalmente separada dos fenômenos elétricos, da eletricidade. Mas aí começaram a surgir algumas perguntas e algumas hipóteses, e outros cientistas criaram um novo modelo que conseguiu relacionar a eletricidade com a matéria. Voltando aos sábios gregos novamente, o filósofo grego Tales de Mileto, bem antes de Cristo, 640 a 546 a.C., fez algumas experiências com âmbar, que é uma resina vegetal fossilizada, e descobriu que esse material adquiria uma carga elétrica quando atritado, ou seja, esfregado em um tecido, como seda ou lã. Ou seja, ele atraía pequenos pedaços de palhas, papel, que na época não tinha papel, tinha um pergaminho, não era bem um papel, mas atraía alguns pedaços de tecidos, lã, por exemplo. Como alguém aí fazendo esse experimento bem simples, como vocês fazem aí no ensino fundamental. Pega uma régua, uma caneta e atrita em uma flanela e depois ela atrai pequenos pedacinhos de papéis. Não é que ela se tornou ímã, mas na verdade ela fica carregada eletricamente, certo? Que é carregada com carga ou positiva ou negativa e acaba provocando uma separação de carga nos papéis e atraindo os pequenos papéis e pequenos objetos. Bom, Benjamin Franklin, que foi um cientista norte-americano no século XVIII, ele descobriu que existia 2 tipos de cargas. Um ele chamou carga positiva e o outro ele chamou carga negativa. Quando ele colocava cargas positivas próximas entre si, elas se separavam, ou seja, se repeliam. As cargas negativas também próximas entre si, elas se repeliam. Então ele concluiu que cargas de mesmos sinais se separam. E ao colocar cargas com sinais diferentes próximas entre si, elas se atraíam como um ímã. Então ele também concluiu que carga de sinais opostos se atrai. Aí olha, se afastam. Mas ele não relacionava nada disso com a matéria. Aí agora as cargas de sinais contrários se atraem. Outros experimentos foram feitos também nessa época. E um desses experimentos foi feito por Sir William Crookes. O que ele fez? Ele, ao estudar gases dentro de uma ampola como essa aqui, gases rarefeitos, ou seja, uma pequena quantidade aqui, em baixa pressão,
Ele observou que, independente do tipo de gás, surgia muitas vezes um raio que tinha uma certa direção e sempre saía da parte positiva e seguia nessa direção aqui, ou melhor, da parte negativa, que é chamada cátodo, e ia para frente. Esse raio luminoso surgiu. E ele foi indagado com vários gases em baixa pressão, não apenas o gás, vários tipos de gases produziam este fenômeno aqui. Bom, e aí ele resolveu explorar mais isso aí, estudar este fenômeno. Então ele resolveu colocar um anteparo aqui, e o que aconteceu foi o seguinte, que esses raios que surgiam aí dentro desses gases, ao chocar com esses objetos, provocavam uma sombra no fundo aqui da ampola. Então, ele concluiu que eles viajavam em linha reta, assim como a luz viaja em linha reta, eles viajam também em linha reta, esses raios. Porque se não fosse assim, ele contornaria o objeto e não teria sombra aqui nessa parte aqui no fundo da ampola. Bom, ele deu sequência e colocou duas placas carregadas, uma positiva e uma negativa embaixo. E o que ele observou é o seguinte, que nesse momento os raios, ao invés de passar direto e chocar com o fundo aqui da ampola, ele sofreu um desvio, mas um desvio direcionado para a placa positiva. Por que para a placa positiva e não para a negativa? Por que não passar direto? Então, ele concluiu, esses raios têm cargas e cargas negativas, porque ele está atraindo por uma placa positiva. Olha, se ele não tivesse carga nenhuma, passaria direto, não era atraído nem pela positiva nem pela negativa. Nós vimos que Benjamin Franklin descobriu que cargas positivas atraem as negativas, ou melhor, carga de sinais contrários se atrai. Então, se esse raio está sendo atraído pela placa positiva, só pode ter ele cargas que são negativas. Assim ele concluiu. E ele continuou seus estudos. Então ele colocou agora dentro desse recipiente um pequeno catavento. E o que ele observou é o seguinte, quando esses raios batiam nesse catavento girava. Então ele concluiu, esses raios são formados por partículas. Ao contrário da luz, neste caso aqui, e no caso de contornar, ele é que nem a luz, viaja em linha reta. Mas ao contrário da luz, que não tem massa, e se a luz bate em um catavento, ela não gira o catavento, nesse caso, sim, esses raios têm massa. Por que ele tem massa? Porque ao chocar com esse catavento, girou o catavento. É como se alguém tivesse com um estilingue atirando gudes em cada par desse catavento aqui, e ele girava. Então concluiu que esses raios tinham massa. E da onde estava vindo essa massa? Olha, só poderia vir do gás que estava aqui dentro. Não podia vir de outro lugar. E se estava vindo do gás, o gás é formado por quê? Não é por átomos? Então, essas partículas estavam saindo de dentro dos átomos. Aí, joga por terra, não despreza mais, joga por terra um pouco a teoria de Dalton, de que os átomos são formados apenas por átomos indivisíveis. Se algo está saindo desses átomos, eles passam a ser agora, então, divisíveis. E ele chamou esses raios catódicos de elétrons. Por que raios catódicos? Porque são raios que estão saindo. Na verdade, ele chamou apenas de raios catódicos. Quem chamou de elétrons foi Thomson. Já vamos ver futuramente. Bom, desse experimento de Crookes, muitas coisas surgiram. Por exemplo, televisão. E além da televisão, surgiu também o tubo de imagem, essa ampola de Crookes, além do raio-x, certo? Então, dessa ampolinha aqui, ó, que está surgindo esse raio verde, surgiu aquela televisão do fundo grande, que tem um fundo, um tubo de imagem. E as máquinas também de raio-x. De um simples experimento, entre aspas, surgiu isso aí. Aí, esse outro cientista Thomson, deu continuidade no estudo desse outro cientista, e o que ele primeiro determinou? A divisão entre a carga elétrica dos elétrons, que eram pequenas partículas que formavam aquele raio, a divisão dessa carga elétrica pela massa. Quando ele dividiu a carga elétrica pela massa, ele concluiu que dava um valor muito grande. Não vamos adentrar muito a isso aqui não.
Ou seja, ele disse que quando divide a carga do elétron pela massa, o peso, vamos dizer assim, entre aspas, do elétron, ele vai ter uma carga de 76 coulombs por quilo, por quilograma. Mas isso não vai nos interferir muito no nosso estudo, pelo menos no momento. Até a próxima aula. Bom, pessoal, por hoje é só, como eu disse, até a próxima aula. Bons estudos para vocês.